Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da PT Robotics TV. No episódio de hoje vamos apresentar 5 shields para a Arduino. Não são novidades, mas são produtos que vieram recentemente para a loja. Podemos considerar até 2 deles novidades. Vamos falar de um shield 3G para Arduino. Vamos falar de um Arduino Mega diferente do Arduino Mega habitual que nós conhecemos da marca Arduino. Vamos falar da M-Board, que é uma mistura entre um controlador de motor e uma placa Arduino. Vamos falar da iBridge Lite e um shield para alimentar o Arduino através de 2 simples pilhas. Ora bem, começando pelo shield 3G. O shield 3G difere um bocadinho dos shields GPRS habituais que costumamos ter, que têm o chipset, o SIM900. São shields que permitem o envio de mensagens, alguma transmissão de som, de dados, nomeadamente sobre o protocolo GPRS. A vantagem deste shield é que permite já a transferência de dados sobre uma rede 3G. Isso tem vantagens porque conseguimos transmitir uma quantidade maior de dados. Normalmente utiliza-se os shields mais para aviso, para envio de SMS, muitas vezes nem é para uma comunicação de banda larga, mas pode haver necessidades em que o tráfego de dados ou queremos uma razão de transmissão maior e aí podemos utilizar este shield 3G. Este shield tem um chipset, também ele da Simcom, que é habitual vermos neste tipo de shields. É um fabricante de chipsets GSM que tem módulos bastante acessíveis e são normalmente utilizados neste ramo da prototipagem que requer a utilização de componentes 3G e que permite assim a comunicação de microcontroladores através de uma rede GSM ou 3G que temos implementado no país e assim, por exemplo, controlar um equipamento que esteja do outro lado do mundo. E isso é uma vantagem a nível da monitorização e da telemetria e entre outras aplicações que normalmente se utilizam através destas plataformas. Este shield tem, para além do pinout normal que existe no Arduino Uno, tem ainda a entrada para microfone, a saída para os auscultadores. Permite, através de um supercondensador, aqui nesta zona, a utilização de um real-time clock, de forma a saber, por exemplo, a hora ou a data do dia em que estamos para transferir dados. Pode ser uma vantagem. Permite, através destes interruptores, este interruptor aqui permite ligar o modo de voo, caso eu precise de utilizar isto. Não é assim tão habitual, mas poderia haver necessidade de utilizar este módulo dentro de um avião ou para monitorizar, por exemplo, uma bagagem. Poderíamos alterar assim aqui o modo de voo. E aqui permite-nos escolher o tipo de alimentação para 3 volts ou para 5 volts. Internamente, este shield já tem os conversores, porque ele internamente funciona numa lógica de 3 volts, mas já tem os conversores para ser utilizado com um Arduino a 5 volts. O shield acompanha com um cabo UFL para SMA e uma antena 3G para SMA. O shield, ele vem separado, o shield é só isto, na parte de trás vem a ranhura para o cartão SIM, com os headers para ligar ao Arduino. Na parte de cima, para além daquilo que eu já falei, temos aqui a possibilidade de escolher quais são os pinos que nós vamos utilizar para fazer a ligação série. Isto porque eu posso não querer utilizar o pino, o D0 e o D1, que são habituais para a programação do Arduino, e posso assim utilizar por software criar uma ligação série por software e assim posso mudar diretamente os pinos que tenho definidos para essa ligação através deste header. Por baixo do módulo nós temos acessível a ficha UFL que liga neste cabo e que permite a ligação à antena. É um bocadinho... É preciso ter aqui algum cuidado a ligar esta ficha. É uma ficha bastante sensível, muito pequena, e o módulo
liga diretamente aqui nesta ficha. Atenção que ele vai ficar suportado apenas por esta ficha. Alguns clientes, com algum cuidado, utilizam aqui nesta ponta um pouco de fita que tem a cola dos dois lados, de forma a que ele fique fixo à placa. Ligamos aqui, ele encaixa diretamente, fica ligado na placa e passamos a ter disponível depois a antena para podermos ligar ao exterior. O módulo também funciona se nós quisermos de forma isolada ou alimentação isolada através desta ficha mini USB. Este é o módulo 3G da ITED, permite dotar o Arduino de uma ligação 3G e assim comunicar a longas distâncias, por exemplo, até mesmo entre países, se tivermos necessidade disso, utilizando uma rede 3G ou uma rede GSM. Outro produto muito interessante também, hoje estamos só a falar de produtos da ITED, neste caso materiais para a tecnologia Arduino ou que se baseiam na tecnologia Arduino, e um deles é uma nova abordagem ao Arduino Mega. Em vez de termos o Arduino Mega no seu formato clássico, em que a placa é mais comprida, neste caso este Arduino Mega que vem aqui utiliza o layout de um Arduino Uno. Por exemplo, eu posso comparar, ele tem exatamente a mesma furação que um Arduino Uno. É um pouco mais largo, mas o facto de ser mais largo, este Arduino não é o Uno, é o do M1009, porque nós temos muitos aqui na loja para utilização em projetos e continuamos a utilizar, continua a ser uma boa plataforma, apesar de ser o Uno mais utilizado neste momento, e este já nem sequer se fabrica, mas o layout, a disposição continua a ser idêntica. E neste caso podem verificar que até mesmo os pinos têm a mesma montagem, o que quer dizer que locais que tenham ou caixas que tenham disponibilidade para abarcar esta placa, as furações tornam-se idênticas. Mas qual é que é a vantagem aqui, para além de ser o próprio Mega? Porque o próprio Mega também até uma determinada secção é equivalente ao Uno, ou seja, o Mega é um prolongamento, apesar de dentro da placa a disposição de ser diferente dos componentes, mas a nível de furação também ele é igual, é um pouco mais comprido. Este é mais curto, mas tem vantagens relativamente até ao Mega da Arduino clássico, o Mega 2560 que nós utilizamos. Ele utiliza a mesma o processador da Atmel, o 2560, que tem imensas entradas e saídas. No caso do Arduino Mega normal, ele tem, a nível das entradas e saídas, o Arduino Mega tem cerca de 70 pins e utiliza o conversor, o 16U2. O 16U2 é um processador mais recente do que o que está aqui é o 8U2, mas este circuito que aqui está é apenas utilizado para fazer a conversão e para programar através da ligação USB. Há quem utilize para outras finalidades, mas neste caso ele apenas é utilizado, ou depende um pouco também da aplicação, pode ser uma desvantagem. Na minha opinião, se for utilizado apenas para programar, não é uma desvantagem, porque funciona exatamente da mesma forma que o Arduino Mega normal, mas esta placa tem bastantes vantagens. Logo a primeira é que disponibiliza os pinos em paralelo no mesmo local. Eu passo a ter um Arduino Mega no tamanho de um Arduino Uno, com todos os pinos disponíveis. Tem ainda o header para os restantes pinos, caso eu precise, portanto o formato é mais contido, está mais apertado a nível da placa, mas uma das vantagens desta placa é que ela disponibiliza mesmo todos os pinos do Mega 2560 da Atmel, enquanto que o Arduino Mega oficial não utiliza todos os pinos, ele ainda dispensa aproximadamente 10 pinos, este não, este tem todos os pinos disponíveis, o que pode ser uma vantagem. Por exemplo, alguns dos pinos que são desperdiçados são pinos de interrupção que podem ser utilizados para
interrupções, é óbvio, são pinos de interrupção, mas uma das principais finalidades é que são utilizados diretamente dentro do processador para isso. E eu posso precisar de mais interrupções do que aquelas que eu tenho disponível no Mega. Neste eu consigo ir buscá-las. Tem todos os pinos do ATmega, ele tem 100 pinos, mas na realidade são aproximadamente 90 que estão disponíveis para os portos, todos disponíveis nesta placa. Esta placa tem ainda uma vantagem que é a parte da alimentação. A parte da alimentação nesta placa pode ir até aos 23 volts, porque ela tem aqui uma secção de regulação comutada, não é uma fonte tão linear como é a do Arduino Mega normal, e tem ainda a possibilidade de nós, ao alterarmos aqui este interruptor, trabalhar diretamente com este Mega a 3 volts. E assim eu posso utilizar módulos diretamente de 3 volts sem sequer me preocupar com o resto da placa. É um problema conhecido, que é o interface entre módulos que trabalham a 3 volts e módulos que precisam de trabalhar a 5, e assim torna-se difícil. Esta placa já vem feita para ser utilizada com as duas voltagens, a própria alimentação já pode ser utilizada e a entrada pode ir até aos 20 volts. Eu posso ter uma fonte de 20 a 23 volts que tem uma tensão muito alta, e no Arduino normal isso pode ser um problema ao fim de algum tempo. Aliás, ele nem sequer suporta uma tensão tão alta, mas esta suporta porque é totalmente comutada. Tem ainda disponível os pins de ISP para programadores externos para os dois processadores. Eu posso programar diretamente tanto um processador como o outro com o programador convencional da Atmel, e assim modificar algum firmware ou algum bootloader que esteja dentro da placa e que eu precise de proceder à alteração. O pin de reset está diretamente na lateral, não está no sítio habitual, está aqui na lateral, e é um bocadinho diferente. A parte de trás da placa tem este aspecto, e temos aqui o iTEDuino Mega 2560. Esta é a versão 1.1 da iTED. Outra placa que temos muito interessante do ponto de vista da integração é a M-Board. A M-Board é esta placa que vem aqui. Tem também ela uma secção de alimentação que pode ir até aos 23 volts. Eu posso utilizar esta secção de alimentação, aliás, esta secção de alimentação alimenta todo o circuito e é baseada num controlador, num L298 para controle de motores. Eu posso com esta placa controlar um motor stepper de 4 fios ou controlar 2 motores DC. Funcionalidades adicionais. O processador que está dentro dela, como eu disse, ela é um Arduino. O processador é um ATmega 32, o ATmega 32 U4, que é o processador do Arduino Leonardo. Logo, esta placa vai ser identificada pelo IDE como sendo um Arduino Leonardo, mas está toda ela integrada, a parte de alimentação, a parte de controle de motor, um slot para cartão microSD, uma ficha para um módulo XBee ou um módulo Bluetooth que utilize pinos, o pinout do módulo XBee. Tem ainda uma interface para um módulo da Nordic, para um NRF24L01, que são módulos wireless também utilizados à semelhança dos módulos XBee. Ela permite os dois. E a programação é feita através de uma ficha mini USB, aqui também, à semelhança do Arduino Mega de há pouco. Temos o reset e temos disponíveis aqui um barramento de pinos que nos permite utilizar para ligar, por exemplo, sensores. Imaginem que eu quero utilizar esta placa em algum circuito de domótica que tenho em casa para controlar algo e que precisa de um microcontrolador, precisa de um controlador de motores. Eu tenho tudo integrado e ainda por cima a parte do wireless, ou seja, eu posso ter várias placas destas distribuídas que controlam o mais variado tipo de equipamentos e diretamente integrar o módulo wireless que pode ser colocado aqui, ou um XBee ou um NRF24L01 mais, salvo erro, são os módulos da Nordic, e utilizam o barramento SPI para comunicar. O XBee não utiliza o barramento SPI, mas o leitor de cartões e o módulo da Nordic funcionam pelo barramento SPI e são assim controlados, e podem ser controlados
diretamente pelo processador, pelo ATmega que está dentro da placa, o ATmega 32U4, que é o mesmo que o Leonardo. Portanto, temos aqui uma placa com uma integração total. Eu posso utilizar isto desde um robô a um equipamento remoto ou até mesmo um sistema autónomo para controlar algo que precise de uma parte de mecânica, que tenha um motor e que precisa ao mesmo tempo da lógica, e assim tenho uma integração total com duas placas. Temos aqui então a M-Board, já vem com os diodos de proteção, esqueci de referir há pouco, para o L298, e na parte traseira tem este aspecto. A única desvantagem que eu vejo nesta placa, e pode ser ou não uma desvantagem, eu considero pessoalmente, eles deviam de ter feito, era ter separado a secção de alimentação do L298 da fonte de alimentação da própria placa. Pode não ser um problema se a fonte for estável, a fonte que alimenta esta placa for estável e aguentar, ou se o motor não tiver picos de corrente excessivos, mas mesmo com esta placa muito bem filtrada, pode vir a acontecer alguns problemas. Normalmente não acontece, eles tiveram toda a precaução a nível aqui da secção de alimentação, o que quer dizer que isto está muito bem filtrado, está muito bem construído, mas com a prática e com a experiência nós sabemos que onde há motores, onde há microcontroladores, há sempre problemas de alimentação que podemos vir a ter ao longo do tempo devido aos picos que os motores fazem ao arrancar e até mesmo a funcionarem por PWM normalmente. Trabalha a 16 MHz, tal como o Arduino Leonardo, e é uma solução muito interessante do ponto de vista da integração. Outra placa que nós temos é o Arduino PowerShield. O Arduino PowerShield permite, através da utilização de duas simples pilhas de AAA, das mais pequenas, as dos comandos, normalmente os comandos à distância utilizam, aqui, por exemplo, uma pilha com este aspecto, permite construir uma fonte de alimentação diretamente com estas duas pilhas. Enquanto que eu com duas pilhas tenho 3 volts, graças a esta secção de alimentação, portanto isto é um step-up, eu consigo produzir os 5 volts para alimentar um equipamento através aqui do USB ou para alimentar um Arduino diretamente pelos pinos, pelos headers da própria placa. Se eu colocar esta placa em cima de um Arduino, coloco 2 pilhas, ligo e o Arduino fica a trabalhar autonomamente. Qual é que é, para mim, uma desvantagem nesta placa? É o facto de não ter os headers para eu poder ligar outra placa em cima. E eu penso que eles não conseguiram pôr os headers por causa da altura das pilhas. Quando eu coloco as pilhas, o conjunto do suporte mais as pilhas, em princípio fica mais alto do que um header normal que existe, por exemplo, no Shield 3G. Ou seja, enquanto que o Shield 3G ainda passa um header para cima, esta não passa e tem que ficar no topo da pilha caso nós utilizemos isto para alimentar um Arduino, o que é uma desvantagem se tiver, por exemplo, um LCD. Se eu tiver um LCD na parte superior do Arduino, eu já não posso utilizar este Shield sem modificar ou sem arranjar aqui uma forma de elevá-lo e conseguir pôr um header por cima, e não é muito funcional nesse sentido. No entanto, ele até pode ser utilizado de forma autónoma, como vou demonstrar daqui a pouco, quando vos mostrar o próximo produto. Portanto, temos aqui o Arduino PowerShield, que permite alimentar não só um equipamento USB até 350 mAh, eu não consigo mais corrente do que isso, é o limite desta placa. Portanto, todo o meu conjunto que é alimentado, tanto o Arduino que esteja por baixo ou um equipamento USB que esteja adjacente, eu não posso gastar mais do que 350 mAh. Este botão permite ligar e desligar apenas o equipamento, não tenho seleção de voltagem, não consigo definir os 3 volts, mas depois o Arduino internamente consegue regular para 3.3 caso seja necessário. Eu já vou demonstrar esta placa em conjunto com esta, que é a iBridge Lite da iTED também. A iBridge Lite é na realidade um keypad,
montado em cima de um shield, é um keypad construído com 9 interruptores e que está montado em cima de uma placa sob o formato de um shield. Este interruptor permite definir o nível da lógica de 3 para 3 volts ou para 5 volts e este header que vem aqui permite ligar um LCD, neste caso o LCD do Nokia 5110 que nós temos sob a forma de breakout que vem da SparkFun. Eu aqui já soldei os pins, ele não vem com os pins soldados, vem diretamente com as ligações desta forma. Ele utiliza um barramento SPI para comunicar e permite que eu utilize diretamente o LCD no keypad desta forma. Okay? Este interruptor permite selecionar entre os 3 volts e os 5 volts, mas este LCD trabalha com 3 volts. Agora, eu podia ter um equipamento que aceitasse 5 volts aqui neste LCD e ele próprio até aceita, mas ele não gosta muito. Ao fim de um tempo vamos danificar o LCD e ele convém ser utilizado a 3 volts. Ele tolera aos 5, mas não durante muito tempo e é para isso que servem aqui estes headers, ou estes jumpers que estão aqui montados nestes headers. Eu vou retirá-los para poder mostrar como é que se pode utilizar. Vou tirar aqui estes jumpers todos. E o que estes jumpers fazem é permitirem que estas resistências que vêm aqui à volta formem um divisor de corrente e eu utilizo o barramento que vem do Arduino a 5 volts diretamente a 3. Ou seja, elas convertem os sinais do Arduino que aparecem aqui a 5 volts, tenho um interruptor selecionado nos 5 volts, num barramento que trabalha a 3.3 e assim protege-me este LCD. Eu vou retirar isto aqui, vou ligar aqui e vou montar, nós criamos um pequeno programa, vou montar em cima do Arduino. Fica assim com este aspecto. E ainda vou fazer outra coisa. Vou utilizar o Power Shield para, vou colocar assim para poderem ver, para alimentar diretamente o Arduino. Vou colocar aqui 2 pilhas. Desta forma. Okay. Ele liga aqui. Desliga e vou utilizar um cabo USB para alimentar. Ligo aqui a ficha USB e desdobro aqui isto e vamos alimentar o Arduino. Construímos aqui um pequenino programa que a única coisa que faz é mostra uma mensagem e detecta a tecla que foi carregada. O teclado que vem aqui não é um teclado como vem, por exemplo, nos shields keypad que utilizam um pino do porto analógico e divide com resistências o valor da tensão. E nós podemos medir o valor da tensão e se sabemos qual foi o interruptor premido. É assim que funciona, por exemplo, o comando de um auricular normalmente nos telemóveis. Neste caso, não. Ele funciona como uma matriz normal de 3x3 e temos que utilizá-lo como se fosse um keypad. A iTED disponibiliza um programa onde estão N funções que podem ser utilizadas para controlar, para ler o keypad e para controlar o LCD. E temos assim uma solução integrada e já temos muito trabalho desenvolvido sobre essa solução. Vamos então ver como é que funciona. Eu vou precisar de aproximar isto um pouco da câmara, eu vou-me deslocar aqui para este lado, porque quando o visor ilumina, ele encandeia a câmara e então eu tenho de me colocar aqui nesta posição para vos mostrar como é que este visor liga. Eu vou colocar assim, penso que se consegue ver melhor assim desta forma. Eu penso que aqui estou dentro do enquadramento da câmara e vou ligar e passamos a ver. Ora bem, ele inicia, portanto, o programa tem apenas uma pequenina rotina de início e depois fica à espera que eu carregue numa das teclas e mostra a imagem. Tecla 2, tirar aqui da frente, tecla 3, tecla 4 e por aí fora até chegarmos à tecla 9. Um pequeno programa que está sempre a correr à espera que eu carregue numa das teclas deste conjunto.
De notar aqui uma coisa, é que a biblioteca, quando lê o teclado, originalmente a biblioteca lê o teclado na vertical, a biblioteca não lê o teclado na horizontal, como nós estamos habituados num teclado normal. Mas isso facilmente nós conseguimos alterar por software e assim definir a tecla que queremos que seja carregada. Estas tampas em acrílico saem do módulo, nós podemos tirar as tampas e colocar uma etiqueta por baixo ou até mesmo colocar uma cor ou algo que necessitemos para identificar melhor o teclado e assim definir o que é que cada tecla faz e depois as operações por software. Foi mais um episódio da PT Robotics TV, terminamos assim, obrigado por terem assistido. Hoje apresentei-vos o Shield 3G da iTED, o Arduino ou iTEDuino Mega 2560, a M-Board, o Power Shield e o iBridge Lite. Foi mais um episódio da PT Robotics TV, o meu nome é Pedro Silva, obrigado por terem assistido mais uma vez, subscrevam o nosso canal, é sempre uma vantagem porque podem assim acompanhar as novidades e saber o que chega, os últimos produtos que nos chegam à loja e assim até acompanhar e ver algumas demonstrações e alguns truques e pequenas coisas que às vezes nós não chegamos lá, mas é sempre uma mais-valia, portanto temos toda a vantagem em receber os avisos e as novidades e por isso seria importante e até para nos ajudarem, para nos motivarem, subscrevendo o nosso canal. Obrigado por terem assistido, até à próxima semana.